Pois bem, senhoras e senhores, há poucos dias nós reagimos a um corte do Rafa Camargo que nos foi enviado pelo Nerdola Vader, mostrando onde ele estava falando sobre The Boys, falando sobre a questão política, que talvez a nerdolada estivesse exagerando, que não fosse nada real, mas na verdade, né, nós trouxemos aqui nossos argumentos, mostrando que The Boys sempre foi política e sempre foi um ataque direto à direita. E aí isso acaba mudando muitas coisas, inclusive ele foi lá no meu vídeo, comentou, vou deixar aqui pra vocês verem o comentário que ele acabou fazendo, mas o que é mais engraçado, essa interação, de certa forma, gerou mais interações, mas agora com o Nerdola Vader, e isso deixou a turmitia totalmente revoltada e indignada. Como ousas negociar e conversar com a direita? E veja o que acabou acontecendo. Vamos lá. Fala, gurizada, e aí pessoal, tudo bueno com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. Já peço desculpas pelo horário, mas é que realmente CLT, cansaço, sono, fui dormir um pouco. Agora voltando aqui pra gravar uns vídeos, esse horário vai ser totalmente aleatório, mas aqui está pra vocês. Lacrolas fizeram o cara deletar o Twitter. Tinham que saber, né, o cara qualquer, o mais rápido do YouTube, um cara sensacional que sempre traz da melhor maneira as notícias pra gente, beleza? Mas antes de ir pro react, já peço pra vocês se inscrevam no canal, deixem um like que é muito importante, isso ajuda a gente demais na caminhada. Se puderem, se quiserem, tornem-se membro, menos de 3 pilinha, faz o favorzinho de manter o nosso trabalho funcionando. Vamos lá! Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, aconteceu uma situação e agora, acho que foi hoje, tá? Eu não sei ao certo porque, como eu tô de viagem, e eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu acabei viajando hoje cedo. O vídeo que vocês assistiram mais cedo eu deixei gravado, tá? Mas aconteceu algo agora, eu tava olhando o Twitter, que mostra assim, como as coisas são distorcidas, né? Porque quando você pega aí o mainstream, quando você pega aí os esquerdola, eles falam que os nerdolas, né, a galera... os verdadeiros nerds são tóxicos, são preconceituosos, e eles só sabem criticar, que eles vão atrás, e eles, sabe, eles pintam aí a galera nerdola. Nem, cara, aqui é difícil por causa dos cachorros. Se vocês escutarem... Cara, mas vamos, né, vamos por partes. Essa parte de a turminha lacrata e tenta pintar os nerdolas como se fossem os monstros da história é real, isso é a coisa mais engraçada do mundo. Algumas pessoas não lidam tão bem com essa situação, né, infelizmente o Rafa, talvez ele até tenha resolvido tratar isso da melhor maneira possível, que é ignorando. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, no vídeo que eu reagi, né, vou deixar o link aqui também pra vocês, caso queiram ir lá assistir, onde basicamente eu tento contar pra ele, num certo ponto do vídeo, que não basta você ficar em cima do muro, você tem que chupinhar todo o suco da lacrate, você tem que viver as regras deles, falar com as pessoas que eles permitem, pensar da maneira que eles querem que você pense, caso contrário você é um inimigo. E o Rafa, né, por certa forma se mantendo isento na maioria dos seus trabalhos, pelo que eu pude assistir, ele meio que acabou, né, passando desapercebido. Mas no momento em que ele interagiu com um dos nerdolas, né, na realidade provavelmente foi o Nerdola Vader e talvez ele deve ter conversado com mais alguém, ele nesse momento acabou se condenando. Ele mostrou pra esquerda, né, mostrou pros lacrolas que ele é um inimigo, né, ele era um infiltrado, ele era não sei o que lá, e os caras vão tentar te destruir. Infelizmente, eu cheguei a citar isso pra ele, eu disse, cara, se você é mais à direita, se aproxime da galera da direita, da turma da direita. Se você é mais à esquerda, não tem problema, vai lá e se aproxima da turma da esquerda, mas meio que se encaminhe, cara, não dá mais pra ficar em cima do muro, porque você sempre vai dar uma escorregada pro lado que você pertence, entendeu? Isso vai acontecer. E aí, enfim, né, querendo ou não, a turminha do outro lado vai acabar te apedrejando. Tem cachorros aí, pessoal, desculpa, tá? Mas normalmente essa parte de apedrejar é dos lacrolas. Os nerdolas normalmente ou tiram onda, fazem piadinha, reacts, né? É o que mais faz. Tá, gravar aqui porque senão não sai vídeo, tá? E aqui no interior é cachorro latindo, carro passando com música alta igual acabou de passar. Mas enfim, eles pintam os nerdolas como se fossem verdadeiros demônios, né? Sempre. Mas a gente observando a vida, a realidade, a gente vê que é totalmente o contrário. Que quem vai atrás, que quem ameaça, que quem não aceita o contraditório, que quem não pode... Não, olha só, não pode desviar 1 milímetro ali
Cara, eu fiz uma postagem que viralizou monstruosamente, caiu nas mãos da Lacrate, eu fui castigado de uma maneira jamais vista. As coisas que me disseram, né, me xingando, mandando fazer, olha, rapaz, eu vou dizer pra vocês, cara, que turminha do amor, hein? Dos ideais, é a galera esquerdola, são os lacrolas. É o pessoal mais intolerante que existe. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu e vocês vão concordar ou não comigo. Não sei se vocês conhecem um youtuber chamado Rafa Camargo. Eu não sei qual o tamanho do canal dele. Às vezes eu assisto o vídeo deles, mas eu nunca parei pra ver, tá? Não vou ver aqui agora também, mas eu acredito que ele seja um youtuber, assim, de tamanho relativamente... Não, eu também assisti alguns vídeos dele já, acho que é vídeo da Velma, vídeo da Branca de Neve, tem alguns videozinhos dele que eu acompanhei. Grande, porque todos os filmes que eu assisto no Cinemark, e eu não sei se só no Cinemark, tem propaganda com o Rafa Camargo. O Rafa Camargo falando de alguma coisa, de algum filme, de alguma situação. Nos filmes que eu vou assistir, foi assim com a Anaconda, foi assim com Super Mario Galaxy esses dias pra trás, foi assim com Saint Seiya, foi assim com todos os últimos filmes que eu assisti. Sempre o Rafa Camargo tá lá falando alguma coisa. Ele tem um quadro bacana também, que é o... Como é que é? Meu Deus do céu, cara, eu esqueci. No cinema. Plano sequência. E eu sei que tá rolando aí Demolidor, né? Demolidor, a segunda temporada. E aparentemente o Rafa Camargo tem algumas opiniões parecidas com de algumas pessoas aí ligadas à Liga Nerdola ou aos nerdolas no geral, né? Porque eu não... ele é fã, né? Segundo o próprio Rafa, algumas vezes eu vi umas postagens dele pelo Twitter. Ele fala que é fã do Demolidor, o personagem que ele mais gosta, e acabou sendo totalmente desconstruído na Disney, né? Aquele personagem mais badass que tinha na Netflix acabou sendo destruído pela Disney e ele tem altas ressalvas a fazer. Quando o Nerdola Vader mostrou que também pensava parecido e os dois acabaram dialogando sobre isso, foi o estopim. Consegui recuperar, tá? Mas aparentemente, um perfil falou bem do Rafa Camargo pela opinião dele, porque bate, né? O Rafa Camargo mencionou esse Twitter, né? E como esse perfil é odiado pela galera lacrola, os caras, eles foram pra cima com tudo do Rafa Camargo. E eles foram pra cima dele numa força que o cara simplesmente resolveu deletar o Twitter. Ele não aguentou, cara. Olha que loucura. O cara, ele tem um canal com milhares de pessoas. Eu não sei se já chegou a 1 milhão. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Enquanto a gente vai conversando. Deixa eu só olhar aqui o canal do Rafa Camargo, que aí fica mais certinho. Então, aí, Rafa Camargo. Mesmo. Bora dar 129 mil inscritos, se Deus quiser que continue crescendo o canal dele. uma olhada. Tem 129 mil inscritos aqui, ó. Rafa Camargo Reviews. Ele sempre aparece no cinema, pessoal. Mas o que acontece? Cara, eu fiquei, vou dizer, por mais que eu tenha discordado dele, por mais que eu tenha mostrado pontos ali que ele tenha desviado da opinião dele, não tem o menor problema, discordar nunca será uma ofensa, nem daqui pra lá e nem de lá pra cá, beleza? Mas assim, cara, eu fiquei feliz dele ter chegado na boa, na moral, num react que eu fiz, né, de um corte dele, eu não marquei nem nada, só deixei o link, ele foi lá, comentou de boa, como eu mostrei pra vocês, sabe, eu achei interessante essa parte, entendeu? Achei interessante essa parte. E aí, dá pra perceber que realmente a Lacrate não gosta dele. Ele interagiu com esse perfil e simplesmente a galera caiu matando. Eu vou mostrar pra vocês aqui qual foi a interação, tá? Não dá pra ver o que o Rafa Camargo disse, mas o perfil do Nerdola Vader falou o seguinte: Rafa Camargo Based. Quando você encontrar páginas marvetes glorificando a segunda temporada de Demolidor, renascido e demonizando aqueles que questionam, fiquem alerta. Sim, eu tô começando a gostar da série, mas nunca que eu vou lutar contra a realidade. Daredevil Born Again é um Frankenstein e a Marvel Studios é a culpada. Os influenciadores apenas incentivam a positividade tóxica. Perfeito. Tudo é perfeito. Não, e é real, tá? Por quê? Porque a primeira temporada de Born Again, né, Demolidor Renascido, é uma catástrofe. Aquela é a verdadeira temporada que eles queriam fazer. Como flopou de uma maneira estrondosa mesmo antes do lançamento, e a Marvel sabia que a tendência era piorar, porque os rumores, os vazamentos mostravam que ia ser horrível, eles decidiram picotar o que era uma temporada, transformaram em 2, e a primeira parte foi do jeito que dava, né, foi todo picotado do jeito que tinha. A segunda temporada, que é essa que a gente tá assistindo, tem muita regravação, cena adicionada, melhorou muito o contexto, entendeu? E a gente percebe isso na própria série, e vai ter uma terceira temporada do absoluto zero, e a tendência é que seja melhor do que a segunda. Então eu tendo a acreditar que o Rafa Camargo seguiu essa linha de pensamento, falando que melhorou um pouco, né, a série, mas que não dá pra falar que ela é totalmente boa, e que é um arremendo que eles fizeram ao longo dos episódios. Aí o que acontece? As pessoas começaram a criticar o Rafa Camargo
por ter interagido. Não, e tipo assim, ele só interagiu com o Nerdola Vader, ele não fez nada, ele não fez uma collab, ele não foi na casa do cara, não tomou um mate, né? Não, vou tomar um matezito aqui, como é que tamo, meu compadre? Tudo bueno? Não, nada, nada. Ele simplesmente comentou uma postagem do cara. E lembrando, tá? Tanto eu quanto o Nerdola ressaltamos o vídeo que ele errou, né? A avaliação dele, que segundo a nossa ótica tava equivocada, a gente reagiu, a gente comentou, no caso eu, né? Mas o Nerdola ressaltou no post. E aí o Nerdola Vader logo depois fez uma postagem mostrando, pô, o cara também foi based, tá? Tanto quanto ele lacrou numa jogada, ele foi lá e foi based na outra. Porque aparentemente ele falou alguma coisa tipo, valeu amigo. A única coisa que eu tenho é isso aqui, ó. O Miguel do Piuí falando o seguinte, fizeram o Rafa Camargo deletar o Twitter. E uma conta citando o Rafa Camargo falando o seguinte, ó. O cidadão chamado Nerdola Vader de amigo. É pra esse tipo de... Essa conta é um pé no saco, só fica... É o cara que busca o hate de todo mundo. É basicamente isso. Youtuber que vocês não viu, então você já vê que o tipo de cancelamento, né? Nossa, olha só. Rafa Camargo chamando o Nerdola Vader de amigo. É pra esses caras que vocês não viu? É pra esses caras que vocês dão holofote? Não acredito que ele seja amigo do Nerdola Vader. Como ousa conversar com essa turma? Isso começou em massa. Você pertence a nós. Tá. Começou com tanta força que o Rafa Camargo preferiu deletar o Twitter do que ter dor de cabeça. Eu acho bobeira, tá? Simplesmente, cara, manda um foda-se bem gigante pra esses caras. Ou faz que nem eu, dá risada, sabe? Dá risada, fica se divertindo com a galera, se debatendo, porque primeiro, tu é relevante, tá? Na internet. Quando você se torna relevante, quando você começa a aparecer, começa a surgir essa tropinha da tentativa de te cancelar. Porque você não ora a cartilha deles, você não se ajoelha perante a ideologia deles, você não fala o que eles querem que você fale. E digo mais, tá? Isso aí também não tá acontecendo só dos lacrolas, não. Tem um ou outro que se diz de direita, que é um pé no saco também. Mas dá pra entender também, como eu disse, ele é ligado aí à parada de cinema. Então a última coisa que ele quer é o nome dele aí ficando sujo com as agências de marketing e ele perdendo, né, o que talvez seja o ganha-pão dele. Não, provavelmente o que eu acho que aconteceu, talvez ele tenha, né, sido aconselhado a deixar o Twitter, porque aí ele vai ficar no meio de uma briga desnecessária, né, o pessoal lá, por mais que sejam 1, 2 ou 3 ali, mas eles utilizam alguns bots, ficam nessa volta, te enchendo o saco, e sabe, é uma incomodação. O Twitter foi feito pra te incomodar. E como acho que foi o irmão do Miguel, acho que eles são irmãos, né? O Léo do Piuí, ele falou num podcast, acho que foi até no Cross, ele comenta que na realidade eles evitam confusões, eles têm as suas opiniões, eles têm todos os seus pensamentos, mas eles evitam falar, evitam de comentar sobre essas coisas porque acabaria afastando eles de algumas marcas. Então eles tentam permanecer o mais isento possível para que sempre tenha ali aquela oportunidade, aquela galera chegando para conversar com eles. Tudo bem, né? Eu não vou desmerecer a opinião ou a decisão de cada um, mas eu não me vejo fazendo esse tipo de coisa, não importa o que aconteça, porque aí eu não estaria sendo nem sincero comigo, nem sincero com quem aqui está assistindo, comentando, interagindo, trocando uma ideia, se inscrevendo, tudo, entendeu? A galera quando procura o canal do YouTube, eles querem ver a sua opinião. Normalmente é isso que acaba acontecendo. Quem entrou nessa treta foi o nosso grande queridíssimo amigo Gigante. O Giga não perde onde o Miguelzito tá pra incomodar alguém, o Giga tá lá pra incomodar o Miguelzito. Richard, ele veio lá mostrar, né, pro Miguelito do Piuí, que assim, a galera que tá cancelando o Rafa Camargo. Eu comentei também nesse post, né, eu falei, cara, a galerinha que fez ele sair do Twitter é a galerinha saudável. Camargo, que é um cara totalmente de boa, é a galerinha que acompanha o Piuí. É a galerinha aí que exalta esse tipo de atitude que o Miguel tem às vezes, de ficar reclamando. Ai, nossa, olha só, tudo lacração pra esses nerdolas. O Giga falou o seguinte: o Miguel se faz de louco, tá? O Miguel se faz de louco, eu já percebi, dá pra ver na cara dele. Ele sabe o que tá realmente acontecendo, mas ele prefere se fazer de louquinho, se fazer de desentendido, de dissimulado, pra tentar passar por desapercebido, entendeu? Pra tentar passar neutro. Ah, eu não sei de nada. Ah, fulano tá exagerando. Ah, Beltrano tá exagerando. Eu não exagero, eu tô aqui de boa. Seu público todinho aí. Pede pra eles darem um tempo, Mig. E aí eu não sei se foi de Mig de amigo ou Mig de Miguel, né? Aí acho que é de Miguel. Miguel falou o seguinte: a verdade é que a cada 2000 anos perseguem e acabam com um verdadeiro inocente. Aí o Giga falou: aqui no Twitter a cada 2 dias, Mig. E a verdade é que sempre é a turminha que você bajula.
sei se vocês lembram, mas... Não, eu fui derretido, tá? Tanto na postagem que eu fiz da própria MJ, né? Que eu fiz ali com uma comparaçãozinha ali de zoeira, mas bastou aquilo ali pro pessoal enlouquecer. E também falando sobre o frame que fizeram da Supergirl. Essas duas postagens foram, olha, realmente... É a turminha que o Peter disse, né? Que, assim, menos saudável. tóxico. Né? É o lugar menos tóxico é esse aqui, tá? A turminha mais saudável. Aí o Miguel respondeu o gigante Richard falando o seguinte: tá bom, seu dissimulado. E o Giga falou assim: calma, não sai da conversa ainda. Responde mais pra virar vídeo. Com certeza vai virar vídeo. Ou vai virar vídeo direto ou ele vai reagir ao meu vídeo, porque o Giga gosta de reagir aos meus vídeos. Valeu. Ah, não, é porque também é bacana, né, cara qualquer. Tu consegue trazer de uma forma mais dinâmica e resumida uma treta que tá acontecendo, entendeu? Tu facilita a vida de todo mundo, do teu público e de quem quiser te reagir. É incrível o teu trabalho. O gigante, meu queridíssimo amigo Richard. Aí, só pra vocês verem, eu peguei alguns comentários do próprio post do Miguel, tá? Olha só. Depois falam que os nerdolas são os tóxicos. Olha a galera que tá cancelando o Rafa. E por nada. Exatamente, cara. Cara, provavelmente ele falou assim: valeu, meu amigo. Simplesmente isso. Valeu, meu amigo Nerdola Vader. É tipo eu brincando, cara. Eu peguei o costume do meu pai de chamar de todo mundo de irmão. Todo mundo, sabe? E aí, meu irmão, como é que tá meu irmãozinho? É tipo aquela gíria do quando tu vai no boteco tomar um trago. Tu vai lá trocar uma resenha com o pessoal que tá te esperando. Ô meu nobre, ô meu rei, ô meu consagrado, meu capitão. Assim vai, entendeu? É a maneira de se expressar. E o cara provavelmente tentou ser amigo, tentou ser educado, essa é a palavra que eu queria. Tentou ser educado com o Nerdola Vader, tri de boaça, chegou assim, não, valeu, irmão, é isso aí mesmo, o cara tem que estar, né? Pensando nessas coisas aí, estão desfazendo o nosso personagem. Só, foi o suficiente pros caras destruírem ele ali. Que, ó, Rafa Camargo não está errado. Tem filha pra criar, nossa, filha pra crises. Filha pra criar ao invés de responder troll na internet. Eu faria o mesmo se tivesse filha. Cara, eu mandaria todo mundo se fuder. Falei assim, se não gostou, foda-se, cara. Foda-se. Eu tiro onda, eu admito, tá? Quando alguém acha que vai me ofender, me xingar na internet, na sua insignificância, com perfil sem foto, né? Sem aparecer, essa pessoa não existe, essa pessoa não é real. Entendeu? Bota nome aleatório, bota foto falsa, achando que isso o dá coragem pra falar o que quiser na internet. Eu ligo foda-se também, eu pego, tiro onda, às vezes eu fico só zoando em cima pra ver se o cara fica bravo. É igual eu falei, às vezes apertou o botão dele, né, em questão monetária, que ó, o que tem de mais o Nerdola Vader? É só um esquisito qualquer, como qualquer outro aqui nessa rede deprimente. Falou mentira? Não, cara. Todos somos pessoas quaisquer. E assim, o fato do cara chamar... Todos somos um cara qualquer, né? Ele de amigo, simplesmente porque ele exaltou ele naquele momento ali, né, o Rafa Camargo chamar o Nerdola de amigo, porque o Nerdola tava exaltando o Rafa Camargo, é a coisa mais normal. Que eu, assim, acho que o Rafa tá melhor sem Twitter. Ninguém merece Twitter, deve estar mais feliz. Eu peguei só esses, mas se você pegar lá o Twitter, você vai ver muita gente falando assim, cara, foda-se, as opiniões desse cara era uma merda mesmo, não vai fazer falta nenhuma. Um monte de gente. Cara, é porque essa turminha aí, eles adoram da turma que ama tudo. Tudo tá muito bom, tudo tá muito incrível, tudo tá lindo, tudo tá ótimo, né? Não tem defeito nenhum, porque é a turminha que foi ensinada a não gostar de críticas, de não gostar de ser contrariada, né? De ouvir um não. Só pra fechar o vídeo, o Nerdola Vader comentou o seguinte, ó, Rafa Camargo se tornou vítima da própria turminha que alimentou. Eu chamo de turminha do amor, mas a verdade é que não passam de cães. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Tanto o Rafa, quanto o Conversa de Nerd, quanto o Cabelo, quanto o... como é que é o rapaz lá que eu esqueci? O Igão, né? O Igor Decenalta e tantos outros alimentam esses amorosos, essa turminha mais cheirosa, porque fica tentando jogar, né, em cima do muro. Tenta jogar de uma certa maneira isenta. Eu sou, né, eu não tenho problema nenhum. Eu não exagero em nada, eu não faço... Sabe, é sempre essas coisas, sempre essas conversinhas chata. E isso, gurizada, não vai te dar um escudo. Na realidade, vai pintar um alvo nas tuas costas. E aí, exatamente o ponto que eu falei no vídeo em referência ao Rafa é o que vai acontecer com todo... E aconteceu com o Igor. Porque, né, os caras exageram, eu não faço isso e tal. Tu tá sempre jogando em cima do muro. No momento em que tu tropeçar e não for pro lado deles, acabou, irmão. Acabou, essa galera vai tentar te detonar de todas as formas possíveis. E pode ser 5, 6 pessoas, eles começam a fazer um barulho que às vezes até tu acredita que é muita gente que tá contra. Sarnentos. Foram os nerdolas que cobraram o cara? Na realidade foram esses psicopatas virtuais viciados em acabar com a sua linha da vida. É a mesma turma do trem sojado, do Piuí, né?
que se recusou a assistir um filme que condena Pads, e a mesma turma do Ovolete, que mal defendeu a companheira de trabalho que criticou um episódio de The Last of Us. Animais traiçoeiros é o que não faltam nessa rede social, e é até bom que ele tenha abandonado esse circo, e espero que foque naquilo que importa na sua vida. Ele mostrou ali o perfil da conta do Rafa Camargo, que... Cara, e eu digo, eu não tenho nada contra ninguém na internet, né, cara? Aqui é um jogo, pra muitas pessoas é um emprego, pra mim ainda não é, né? Pra mim ainda não é, mas ainda tiro, né? Faço a minha parte, monetizo, dou as risadas, converso, desabafo, né? O suficiente pra não viver daqui, mas conseguir tirar um extra e eu e o cara poder se divertir ainda. Sempre que eu faço live, que eu venho, faço esses vídeos pra trocar uma ideia com vocês, eu sempre me divirto, tudo tá muito legal. E eu acho impressionante que o Rafa, né, um cara que vive do YouTube, eu imagino, ele trabalha com a internet, ele às vezes tem que evitar isso aí, entendeu? De ter que sair disso aí, porque vai cansar, vai dar uma desmotivada, porque cansa, cara. Às vezes umas pessoas chatas ficam ali replicando e te alfinetando e te enchendo o saco o tempo inteiro, que isso acaba às vezes te cansando, não é te atingindo de certa forma, é cansando, porque às vezes tu tá de boa, ou às vezes tá com a cabeça cheia de problema, no caso do cara que faz vídeo, pô, procurando assunto, né, editando vídeo, procurando algum outro tema, um quadro novo pra fazer, daqui a pouco tu tá gravando um review de alguma coisa que te pediram, olha, é muita coisa, entendeu? Eu que sou CLT e youtuber já é uma correria do caramba, imagina quem vive da internet e não pode parar, só imagina. Não existe mais. Enfim, pessoal, o que vocês acharam dessa treta? Deixe aqui nos comentários, não se esquece, se inscreve, deixa o like e compartilha. Se inscrevam no canal do Um Cara Qualquer, o link vai ficar na descrição desse vídeo. E também para finalizar e não me alongar muito, eu quero falar o seguinte para vocês. Gurizada, é o seguinte, se você, tá? Isso aqui é um comentário, é uma recomendação. Se você que gosta de criar conteúdo na internet, você não precisa se expor politicamente, beleza? Você não precisa, você não é obrigado, ninguém te obriga a nada. Você faz o que você quiser. Pode muito bem tratar essa rede aqui como, vou desabafar, vou fazer vídeo de zoeira, fazer vídeo de gameplay, fazer as minhas cositas bem tranquilo, entendeu? Pode fazer da maneira que você quiser. Mas, se eu pudesse recomendar, eu diria que, caso fosse necessário, não esconda a sua preferência. Não esconda se você geralmente é mais nerdola ou se você é mais lacrola. Não tem o menor problema, entendeu? Do lado de cá, o que você vai encarar caso se declare, eu sou mais da esquerda, sou mais lacrola e coisa... Não tem problema, cara. O máximo que vai acontecer é a gente zoar, a gente brincar, a gente fazer react, a gente conversar. É isso que vai acontecer, entendeu? Mas normalmente quando você cai pro lado nerdola da força, sempre vão tentar te destruir. Quando a sua opinião não vai de acordo com o que eles acham que é verdade, ou pelo menos na imaginação deles deveria ser a verdade, vão tentar te destruir de todas as maneiras possíveis, vão tentar te cancelar, te mentir sobre o que tu tá fazendo, vão tentar distorcer o que tu falou, vão chegar no post específico o que tu pode ter feito e te descer a lenha sem dó nem piedade, como se parece que ficaram invisíveis, que eles podem xingar sem nada, sem nenhum tipo de problema, entendeu? Esse é o tipo de coisa que provavelmente vai acontecer. Eu não quero te assustar, mas é uma realidade. Infelizmente, tanto o Rafa quanto o Igão, sempre tentando se manter naquele caminho isento, sem problema, sem nada, caíram na mão quando falaram algo que não estava de acordo com a turminha, acabou acontecendo tudo isso. Mas é triste, mas acontece. Gurizada, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, não deixa de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar, é muito importante, isso ajuda a gente demais na caminhada. Se puderem, se quiserem, tornem-se membro, é menos de 3 pila, muda completamente a nossa perspectiva, o nosso trabalho, e eu conto muito com o apoio de vocês, tá bom? Gurizada, até o próximo vídeo, valeu!